Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao Talk sobre Slow Beauty da Casa Arara. Eu sou a Gabriela Marçal, sou jornalista e hoje eu vou mediar essa conversa aqui sobre esse movimento da beleza que veio trazer uma reflexão para a gente. Bom, quando a gente fala de comportamento, a gente sempre está falando de tendências e contratendências, né? Então, a gente veio de um momento de vamos descobrir a maquiagem, né? Vamos descobrir muitas coisas, né? Do contorno, de ter muitas técnicas de maquiagem. E aí, de repente, começou-se a pensar no como viver mais devagar. E aí veio o slow living, o slow food, e aí chegou até na beleza com o slow beauty, né? E o slow beauty é um movimento que pensa de, primeiro vamos cuidar da nossa beleza natural para destacá-la, né? Vamos valorizar a nossa beleza natural. Isso com um olhar para a pessoa, mas também com um olhar para a natureza, o meio ambiente. Então, esse movimento, ele valoriza os cosméticos, os produtos que são a partir de ingredientes mais naturais, né, que não causam alergias, que são com fórmulas mais limpas, a gente diz, né, sem petrolatos. Ele também, algumas vertentes não fazem testes em animais, não usam ingredientes de origem animal, menos plástico também. Pensar nessa questão de, será que a gente precisa de tantas embalagens plásticas? Então, vamos cortar o plástico, vamos reduzir, vamos apostar em embalagens diferenciadas, com papel, ou será que a gente precisa da embalagem, né, como é o caso de propostas do shampoo em barra, que não tem, né, o vasilhame. Também veio o Slow Build com uma proposta de trazer esse momento de autocuidado, né? Então, de trazer experiências rituais, esse momento da beleza, não ser apenas uma coisa externa, que você fica bonito e aqui está pronto o resultado e aquilo é projetado, mas durante o processo de você ter rituais de autocuidado, então, acender uma vela, preparar o ambiente com aromas, com óleos essenciais, e tudo isso fazer parte do seu momento de beleza e de autocuidado. Então, a gente tem participantes diversos e com conhecimentos muito diferenciados, mas muito importantes também nesse talk, e eu vou convidá-los para se apresentar agora. Lau, você quer começar? Lau, você está no mudo, eu acho. Olá, desculpa. Bom dia para todo mundo. É um prazer enorme estar aqui dividindo esse momento com vocês. Eu sou Lau Neves, eu sou maquiador, trabalho com construção de imagem há quase 20 anos, né? Trabalho com moda e publicidade e também um pouco me arrisco, trabalho um pouco no universo da música, com algumas cantoras, enfim. E eu estou aqui para dividir esse momento com vocês e falar um pouco da minha inserção e da minha experiência um pouco com esse movimento que eu acabei de introduzir na minha vida. E um prazer estar aqui com vocês. Bom, do time dos maquiadores, Camila, você quer se apresentar agora? Sim. Olá, eu sou Camila, eu tenho 24 anos. Primeiramente, o que eu acho legal de falar é que eu sou negra e sou periférica e alcancei um espaço de ser maquiadora de publicidade editorial. Então, eu estou já há 7 anos na área, atuando, e também agora eu estou mais íntima desse movimento Slow Beauty. Eu já havia sido introduzido o movimento na minha rotina pessoal. Comecei pelo cabelo, pelo cuidado dos cabelos, com o cabelo crespo. Então, eu sei muito bem da importância de introduzir o movimento Slow Beauty e produtos naturais para os cuidados com pessoas negras, com cabelo negro e com a pele negra.
Bom, convidar aqui a nossa próxima participante, a Inayá. Quer falar, Inayá? Bom dia, gente. Meu nome é Inayá. Eu sou indígena Pataxó, da etnia Pataxó. E é um prazer muito grande estar aqui com vocês, compartilhando um pouco da nossa experiência, da nossa vivência e um pouco da nossa cultura com vocês. Bom, Denise, nossa dermatologista de plantão. Olá, eu queria dizer que é um prazer eu estar aqui com vocês, porque é como abrir, né, uma janela e ver, assim, várias coisas ao mesmo tempo, isso é muito enriquecedor. Bom, eu sou dermatologista, para brincar com a palavra, eu sou dermatologista de raiz, né, fiz faculdade aqui na Universidade de São Paulo e residência no Hospital das Clínicas, e tive uma formação, assim, como médica, aprendendo sobre doenças dermatológicas, que são sempre doenças também que trazem uma questão muito grande de autoestima. E por questões também do destino e do gosto, eu fui me entrosando com essa área de cosmiatria, sem deixar, lógico, de ser médica, e ao longo da minha vida eu venho trabalhando em vários locais, né? No meu consultório particular, na universidade, sempre fui professora. Nessa oportunidade, a gente tem sempre o atendimento do SUS, então a gente atende todos os tipos de pessoa, de todas as características, né? E todas as condições sociais, vamos dizer. E isso me fez perceber que, independente de qualquer coisa, aqui no nosso meio, a mulher ela é vaidosa, ela quer estar bonita, e que isso faz uma diferença total na autoestima e, portanto, na saúde dela também. E, ao longo do tempo, também eu estou envolvida com a ciência, com a Sociedade Brasileira de Dermatologia, então a gente tem que seguir nessa linha de algo que, além de natural, seja também saudável, e, enfim, porque as coisas se misturam um pouco, né? É um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso te receber. Cat, nossa última participante, é isso? Oi, gente. Então, primeiro, eu estou muito feliz de estar aqui hoje. Eu sou a Cat, eu tenho 17 anos, eu ainda estou na escola, no ensino médio, e né, eu sempre amei, né, esse mundo de maquiagem, cosméticos, e há um tempo já que eu me interesso em saber da onde que o produto que eu estou usando vem, qual foi o processo para ele chegar até a mim, esse conceito, né, de slow beauty. E agora, recentemente, eu estou desenvolvendo minha marca de cosméticos e que eu quero que tenha muito dessa pegada, né, de cruelty free, natural, enfim. E é isso. Entendi. Pessoal, para fazer o aquecimento aqui da nossa conversa, eu queria começar com uma pergunta bem simples, que é o que mais atrai vocês para esse movimento Slow Beauty? Qual aspecto que mais te chama a atenção, que você mais se identifica? Começando por quem? Quem quiser começar, quer começar com você, Cat, que já está aí aquecida? Então, eu acho que é muito importante, né, o consumo consciente, principalmente agora, que eu acho que agora a gente tem que pensar num todo, e eu gosto muito que o conceito, ele deixa a gente meio que realçar a nossa beleza natural, usando produtos mais naturais, e enfim. E o que eu acho bem interessante é que dá para facilmente, tipo, inserir na nossa rotina diária. Então, você consegue achar em vários lugares, né? Em todos os lugares estão vendendo esses produtos. E dá para acrescentar aos poucos, né? Começar talvez pelo shampoo em barra, que eu usei há pouco tempo, eu amei. O condicionador em barra.
enfim, e até dá para você fazer seus próprios cosméticos, né? Suas máscaras faciais, esfoliantes, você misturar um açúcar e um óleo vegetal, ou máscara capilar, enfim. Então, eu acho que é bem diverso e dá para você tirar bastante coisa do movimento. Camila, você quer contar como que você teve contato com o movimento e Slow Beauty? Você comentou sobre a questão dos cabelos, né? O meu primeiro contato com o mundo de Slow Beauty foi com a questão dos cabelos, né? Porque o cabelo crespo, ele é um cabelo que tende a ser mais ressecado. E os produtos que têm mais agentes agressivos, né, ingredientes agressivos, acabam ressecando ainda mais o nosso cabelo. E quando eu descobri o movimento de Slow Beauty, foi junto com esse processo de cuidar do meu cabelo natural, de me descobrir com o meu cabelo natural, e uma maneira de cuidar dele que seja prática, porque muitas das pessoas que alisam o cabelo crespo é com essa desculpa, né, de que é mais difícil de cuidar de cabelo crespo, mas uma vez que a gente cuida com produtos naturais, com produtos que são low poo ou no poo, o cabelo reage de uma maneira muito boa, fica mais maleável, mais hidratado, porque em nenhum dos processos você está agredindo o cabelo para depois você vir com algum produto que seja extremamente mais potente, né? Então, uma vez que você começa já com a lavagem do cabelo, sem retirar a oleosidade boa, o cabelo já reage de uma maneira melhor e já incentiva as mulheres negras também a usar o cabelo natural. Então, eu comecei a conhecer o movimento Slow Beauty por cabelo e, em seguida, por conta dessa tendência, né, eu assinei desfiles do BFW e conheci muitas marcas veganas e que tem bastante potência, que tem bastante pigmento. Então, isso me surpreendeu bastante, porque às vezes muitas marcas que não seguem, né, essa linha de ser natural, de ser vegano, não têm pigmentos tão incríveis quanto as marcas que eu conheci que são veganas. Então, isso é uma coisa que me surpreendeu bastante. E hoje em dia eu, não só no meu uso pessoal para os cabelos, mas também no meu uso profissional, eu tenho bastantes produtos que seguem essa linha de Slow Beauty. E Camila, queria que você voltasse um pouquinho, e eu acho que não é todo mundo que conhece os termos no poo e low poo, né? Então, se você puder explicar para a gente. Basicamente, o movimento no poo e low poo é você não colocar agentes que vão agredir o seu cabelo, né? Então, sulfatos muito fortes que vão tirar também a oleosidade boa do cabelo, óleo mineral que não tem como ser removido naturalmente. Então, esse movimento de no e low poo, o low poo entra um shampoo que é um pouquinho menos agressivo e o no poo não entra nenhum tipo de shampoo. Então, é basicamente isso, né? Que a gente não coloca coisas que vão agredir o cabelo e também não coloca ingredientes que não são removidos facilmente do cabelo, né? Porque uma vez que a gente tem esses ingredientes, a gente fica dependente de consumir ainda mais produtos, né? Então, ao invés de ter apenas um produto que serve como limpante, também como condicionante, a gente precisa de 2 produtos, um que vai agredir super o seu cabelo e outro que vai ter que hidratar com uma potência bem maior. Então, com esse movimento de no e low poo, a gente também diminui o consumo de produtos, uma vez, daí a gente pensa mais na qualidade dos produtos e diminui a quantidade, então acaba que também diminui os custos, né? E facilita a rotina com o cabelo, porque o cabelo tem... O nosso corpo, né, é biocompatível com produtos naturais, então ele responde de maneira melhor tanto a pele quanto o cabelo. E quando a gente fala em menos custo, é menos custo para a gente, pessoalmente, e para o meio ambiente, né? Custa menos quando a gente consome menos, impacta menos também no meio ambiente, né? Sim. Mais alguém quer então comentar? É um movimento que... Posso falar? Desculpa, pode falar, Camila. Eu ia completar que é um movimento que gera um ciclo bom para todos, para o bolso, para a pele, para o meio ambiente. Então, isso é muito importante e muito rico, né?
Sim. Seria isso mesmo. Agora, acho que a Denise tinha começado a falar, é isso, Denise? Isso. Então, Você falar, perguntou o que mais me atraiu. agrada na questão desse movimento. Eu acho que é consciência, né? Lógico, eu acho que nós somos algo como um todo. Nós vivendo no meio ambiente e o meio ambiente protegendo, e, enfim. Então, a consciência disso, eu acho a questão mais importante, as pessoas começarem até a entender, né, o que significa algumas coisas, até como a Camila falou. E também de um olhar para si mesmo. Eu acho essa questão de rituais, a questão de você prestar atenção em você, se olhar, até porque você se olhando, você pode ver a sua beleza natural, é importante. Mas a gente tem que ver que nós estamos num mundo bastante complexo, né? E a gente tem que prestar atenção em algumas coisas. Essa palavra natural, ela é usada de uma forma, assim, um pouco genérica demais, né? Porque muitas e muitas coisas que estão dentro de produtos, elas são naturais, no sentido de terem vindo da natureza, mas se você passar limão no seu rosto, que é uma fruta natural, maravilhosa, tem vitamina C, e você sair tomando sol, existe uma substância lá dentro que vai queimar a sua pele, né? Queimar mesmo, e além de queimar, escurecer. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com esse apelo do natural como ser os produtos que, sei lá, industrializados sejam venenosos. É uma coisa meio complexa. Então, por exemplo, você tem que colocar uma substância para conservar um produto. Se você não colocar, crescem bactérias nele. E o conservante nunca é um produto natural, porque ele está envolvido com o crescimento de bactérias que não deveriam crescer. A gente está vendo isso hoje em dia. Eu tenho que ficar passando álcool gel. Álcool gel não é bom para a pele, mas para o vírus não chegar, eu tenho que passar. Então, é meio complicado também, então, a questão desse conhecimento. Eu acho que ele é mais complexo do que pode parecer. Ninguém quer agredir o meio ambiente espontaneamente, claro, pode haver interesses comerciais mas, assim, de um longo tempo, as empresas têm uma responsabilidade que a gente vem percebendo, né? Não necessariamente tudo tem que ser vegano, tudo tem que ser orgânico, e por isso, se não for assim, não seria bom. Então, eu acho que essa é uma consideração que eu faço, assim, importante, e também a dificuldade de você ter um produto orgânico. Se ele for orgânico do começo ao fim, ele vai ser mais caro. Então, economicamente, ele não vai ser mais barato para mim. Então, é tudo que a gente tem que pensar também assim. Mas, de tudo isso, o mais importante é ter consciência, porque tendo consciência, a gente vai começar a pensar em tudo isso. Sim, Denise, uma coisa que eu acho que é muito importante isso que você colocou, que o Slow Beauty, o movimento, ele vem para trazer a reflexão, né, para despertar essa consciência, mas isso nunca pode estar descolado do conhecimento científico, né, do conhecimento técnico, porque senão também a gente acaba indo para caminhos que também não podem não ser legais pessoalmente, né, para a gente, quanto para o meio ambiente. Então, esse movimento, de maneira alguma, ele quer negar o conhecimento técnico, científico, muito pelo contrário, né? É usar tudo isso, todo esse conhecimento que já existe dos dermatologistas, da indústria de cosmético, a favor do meio ambiente e de cada beleza, né? Exato. Mais alguém quer comentar essa questão? Lau, Nayá? Eu queria falar o que me atrai, né, nesse movimento Slow Beauty, né? São os principais alicerces, na verdade, que algumas pessoas já falaram, né? Que é a sustentabilidade
que eu acho que a gente tem que ter consciência do que a gente está colocando no nosso corpo, né? E também o que a gente devolve para o meio ambiente, porque acaba em algum momento voltando para a gente, né? Então, eu acho que o que me atrai mais nesse movimento são esses alicerces, né? Que é a saúde, porque a gente sabe que muitos produtos eles vêm com vários aditivos químicos e esses conservantes que a doutora acabou de falar. E não que a gente vai conseguir eliminar completamente, né? Porque tem coisas que a gente, infelizmente, não consegue, mas eu acho que traz esse olhar mais crítico, assim, esse olhar para você, tipo, tá consciente do que tem no rótulo do seu produto, sabe? E eu acho que essa consciência faz com que a gente cause uma pressão nos grandes laboratórios, na indústria dos cosméticos, para que eles sejam mais gentis com a gente que consome, né? Que eles sejam mais conscientes também. E assim não coloquem tantos aditivos químicos que prejudicam a nossa saúde e o meio ambiente. Eu acho que essa consciência do Slow Beauty, do movimento Slow Beauty, faz com que esse apelo comercial da indústria de cosméticos, esse apelo do lucro, de sempre conseguir fazer coisas com preço mais barato e com efeito e com preço mais barato para que a gente consuma, para que isso seja cada vez mais... para que isso seja reduzido cada vez mais, para que a gente consiga equilibrar, né, o consumo de produtos mais naturais e que não agridam o meio ambiente e que tenham um custo-benefício, enfim, acessível para todo mundo. Eu acho que o movimento Slow Beauty, ele traz essa consciência, e essa consciência cria uma pressão na indústria que é um pouco, eu diria, inconsequente, assim, com o consumidor. Eu acho que isso se conecta muito com o que a Denise falou, da gente equilibrar quando a gente pensar, tá, eu tenho aqui um produto de R$10 e um de R$20. Esse de R$10, ele tem 5 tipos de conservantes, né? E esse aqui de 20, ele tem um só. E aí, enquanto consumidor, que eu consigo olhar no rótulo e ter esse conhecimento, eu vou escolher, tá, eu pessoalmente prefiro pagar um pouco mais caro por esse que tem um conservante só, mas eu sei que esse produto vai sair mais barato para o meio ambiente. Né? Então, a gente fazer escolhas conscientes, né? Exatamente. Eu gosto muito de pensar que nós, indígenas, nós temos uma grande influência, principalmente nesse movimento Slow Beauty. Por quê? Porque nós, desde o princípio, desde antes, a gente sempre usamos elementos naturais, tanto como pinturas no nosso rosto, como para o cabelo, como as nossas próprias tintas do rosto, a gente também usa no nosso cabelo. Então, a gente sempre procurou usar elementos naturais, algo que aproximasse a gente mais da natureza, algo que a gente tirasse, cultivasse da própria natureza em que nós plantamos, que nós cultivamos, que nós temos no nosso próprio quintal. Então, eu acho que a gente tem grande influência sobre esse movimento. Sim, é até engraçado, Inaya, pensar que a gente está chegando agora num passo que vocês já estão há sei lá quanto, muito tempo atrás, né? É verdade. Está rolando um movimento inverso, né? Isso é muito bom, porque as pessoas também começam a participar um pouco do que a gente passa para ele, passando um pouco da nossa cultura, o que a gente usa tanto nos cabelos, quanto nos rostos, tanto nas nossas pinturas, no que a gente usa no nosso dia a dia. Sim. Sim, muito interessante. Gabriela, deixa eu contar uma história. Eu participei durante muito tempo de uma câmara técnica dentro da Anvisa. E a Anvisa, ela, vamos dizer assim, é o órgão que aprova, né, o produto para ele estar na prateleira. Pelo menos em questão de segurança, né? Assim, é básica, claro, existem regras. Mas eu acho que esse movimento traz, como eu falei, principalmente a consciência, porque a consciência também traz, eu acho que a aceitação do que você é. Então, eu lembro que lá teve um embate de uma empresa que trazia alisadores para cabelo de criança, né? De criança preta,
no sentido de alisar, né? E aí chegavam com, assim, uns dossiês enormes, assim, não sei o quê, porque minha filha não aceita, porque se sente mal com o cabelo encaracolado. E foi muito difícil a gente brecar aquilo, né? Que não pudesse haver aquele produto, porque não tinha sentido. Até porque ele era agressivo e aí podia ser absorvido e a criança podia ter problemas de saúde mesmo. Então, acho que esses movimentos de consciência trazem aceitar o cabelo dessa maneira é lindo e pronto. E aí você vai procurar cuidar dele, pensando nas características que ele tem, né? Então, isso que eu acho interessante, assim, principalmente, né? A questão de você não querer modificar uma coisa que é linda naturalmente. A nossa conversa, ela tá muito interessante porque as coisas vão se conectando o tempo todo, assim, eu como mediadora, confesso que não estou tendo muito trabalho, porque, mais uma vez, o que a Denise falou se conecta com aquilo que a Camila falou agora há pouco, né? Sim. Não, demais. E é isso, né? É um movimento que convida a gente a olhar os nossos próprios traços e as nossas características naturais, né? Então, assim, por que o meu cabelo não é bonito desse jeito? O que me influenciou a achar que minhas características naturais não são bonitas, não são boas? E por que os produtos que eu uso, ao invés de realçar a minha beleza natural, agride a minha beleza natural e me dá mais trabalho para cuidar do meu cabelo da maneira que ele é? Então, eu acho que é um movimento que realmente abraça também, é um convite a se olhar e ver que você é bonita do jeito que você é, com a textura de cabelo que você tem, com o tipo de pele que você tem E daí também pensando numa questão de maquiagem, é um convite para a gente não depender da maquiagem e ver a maquiagem como ferramenta, né? Eu sou profissional da beleza, mas é o que eu digo para todo mundo, para os meus clientes, para os modelos, que a gente tem que usar a maquiagem como uma ferramenta. Tem momentos que a gente quer se sentir mais diva, que a gente vai contratar um profissional, que a gente vai tirar foto, que a gente vai usar câmeras com qualidade maior, mas não depender disso para se achar bonita, para se olhar no espelho e se achar bonita, porque eu acho muito problemático essa questão de você ter que estar maquiada para ir na esquina, para se apresentar para os parentes, para se encontrar com os amigos. Eu acho que você se olhar no espelho e ver a própria beleza, tipo, não, essa sou eu, todo mundo tem olheira, todo mundo tem espinha, essa é a textura da minha pele, e ver a maquiagem como uma ferramenta de diversão ou de empoderamento e não uma dependência, né? Sim, eu acho que alguns anos atrás a beleza trabalhava muito como uma máscara, né? Então, o meu cabelo eu tenho que colocar como se fosse, meu cabelo é crespo, então eu tenho que alisar. Eu tenho uma espinha, então eu tenho que cobrir. E agora a gente está trabalhando em como, não vou alisar o cabelo, eu vou valorizar o meu cabelo. Eu tenho uma espinha, eu não vou cobrir simplesmente a espinha com corretivo, eu tenho que tratar essa pele para ela não ter mais a espinha, né? Para ela. Não adianta só eu colocar a máscara da maquiagem e cobrir todas as minhas características, eu tenho que trabalhar com as minhas características, né? Isso, e esse processo de colocar camadas e mais camadas faz o efeito contrário, né? Em vez de você tratar a pele, você vai estar agredindo constantemente, logo vai ter uma reação inversa do que você quer, então você fica numa cadeia, né? E quando você aceita que, não, eu tô com essa espinha, eu tô com essa olheira, ao invés de cobrir, eu vou tratar. E também pensando nessa proposta de produtos naturais, né, com matérias-primas naturais, uma vez que a gente está também se maquiando, a gente pode estar maquiando e também tratando a pele ao mesmo tempo. Porque para mim não faz muito sentido no dia a dia você tratar o seu cabelo, fazer toda uma rotina, tratar a pele, fazer toda uma rotina de skincare, para logo em seguida você vir com produtos que vai agredir a sua pele. Então, o bom do movimento Slow Beauty também é trazer esses cosméticos de maquiagem como uma alternativa de estar tratando enquanto você também está se maquiando.
É engraçado que a gente fica falando muito, né, da saúde da pele, da saúde, enfim, a gente não sabe que, na verdade, esses aditivos químicos, eles a longo prazo, eles prejudicam não só a pele, né, eles não adoecem só a pele, espinhas e olheiras, enfim. É uma coisa, tipo, que gradativamente você agride o seu organismo mesmo, porque o seu corpo fica absorvendo isso durante todos os dias da sua vida. Imagina que a longo prazo isso pode desequilibrar hormonalmente o seu corpo, pode te trazer até infertilidade no futuro. Ninguém sabe direito ainda. As pessoas estão estudando, né, as consequências de uso prolongado de cosméticos com conservantes muito agressivos, muito nocivos para o corpo, né? Então, tipo, existem causas de câncer, eles associam esses aditivos a causas de câncer de mama, alguns tipos de câncer. Então, assim, a gente fica falando muito da beleza externa, né, do cuidado da pele, da saúde da pele, mas, na verdade, isso é um pouco mais profundo ainda. Então, assim, esse movimento, ele também vem para, tipo, alertar as pessoas de que o uso contínuo desses produtos pode causar problemas mais sérios do que só os da pele, entendeu? Então, vale muito a gente lembrar e pensar nisso também. Eu gostaria de acrescentar sobre isso, porque é uma fala muito importante, mas é uma fala meio perigosa. Atualmente, a gente tem órgãos regulatórios muito sérios, como é a Anvisa. E muitas vezes começa essa propagação, tal produto dá câncer e tal. Se o produto está na prateleira e ele teve a aprovação do Ministério da Saúde, que é uma chancela que a Anvisa tem que dar, ele tem estudos de que a absorção que existe, a concentração que existe, não é uma concentração que possa evoluir para câncer. Isso é estudado e é sério e é responsável. Sim, é que eu eu fiz muita pesquisa, eu vi alguns documentários e essa regulamentação ainda é um pouco suspeita, assim, eu diria. Tipo, tem uns conservantes que são super nocivos, que a gente sabe que é o parabeno, e que o uso contínuo disso a longo prazo, e tem produtos, tem cosméticos que tem amianto, e tem várias substâncias químicas. Eu até tenho uma lista gigantesca aqui, e eu fui pesquisar. Amianto não é uma substância que pode ser usada. Não, então, mas tem produtos da Johnson & Johnson que tem amianto, que era o talco de bebê que as mulheres usavam diariamente nas axilas e em outros lugares do corpo. Então, assim, existem sim produtos, eu acho que melhorou muito a regulamentação desses produtos, mas ainda tem substâncias, tipo parabeno, propilenaglicol, sabe umas substâncias que eu fui pesquisar e são super tóxicas, né? Elas são em quantidade pequenas, mas eu acho que a longo prazo elas podem causar problemas, sim, de saúde. Foi o que eu entendi das pesquisas que eu fiz. Eu acho que a questão principal, assim, é claro que a regulamentação governamental é de suma importância, mas assim, é o consumidor poder escolher e ter conhecimento daquilo que ele está levando para dentro da casa dele, do corpo dele e no ambiente dele, né? Então, acho que o interessante do movimento, independente do que é proibido, do que não é proibido, é as pessoas terem conhecimento disso, daquilo que elas usam, né? Então, é como Exato. A gente já tem um pouco isso na questão da comida, né? Tipo, você não vai comer uma coisa que você não sabe os ingredientes, de maneira geral. Ou que são ultraprocessadas, né? Tipo, tem muitos aditivos, né? Conservantes, enfim. Ter essa consciência. Então, se você tem uma opção de coisas que são menos processadas, menos industrializadas, e te dão a mesma performance, né? Te dão os mesmos resultados, te dão tudo aquilo que você quer, e você pode escolher, porque a gente está falando de uma camada da sociedade que pode escolher. Então, por que não, né? Por que não escolher o que que é mais natural, né? Eu acho que muitas vezes, por exemplo, de rótulos de comida, você lê lá, sem açúcar. Você vai ler os ingredientes, açúcar invertido. Então, acho que tem que tomar bastante cuidado, porque às vezes você lê num frasco de um cosmético, cruelty free ou vegano, e aí você vai ver, ou a marca usa muito plástico, ou realmente não tem, ou tem alguma substância.
Então, eu acho que tem que tomar, tipo, bastante cuidado com o que você está consumindo e realmente saber, não só pelo rótulo, porque eu acho que hoje em dia as pessoas vão muito pelo rótulo. E eu acho que é justamente essa consciência, essa pressão que a gente faz em deixar claro que a gente sabe que existem essas substâncias, que existem esses, né, esses aditivos e que, enfim, a gente ter consciência disso e deixar de comprar esses produtos que têm muitas dessas substâncias faz com que a indústria olhe com mais carinho para o consumidor e olhe com mais consciência, porque a gente vai querer buscar produtos que têm menos dessas substâncias. Então, eles vão ser obrigados a produzir cosméticos com menos conservantes, enfim. Eu acho que o movimento Slow Beauty ele vem como uma conscientização da sociedade em relação a esse consumo, né, de produtos, de aditivos que não faz bem para o corpo nem para o meio ambiente. Eu acho que esse é um dos pilares, né, desse movimento. Pessoal, eu queria propor aqui um pouco para a gente ter uma ideia de como que o movimento Slow Beauty chegou, que vocês contassem como que os colegas de vocês, os amigos, os colegas de profissão, né, os pares de vocês, como que vocês avaliam o conhecimento a respeito do movimento Slow Beauty? Vocês acreditam que é uma coisa que bastante gente já conhece? Ou como que as empresas estão vendo isso, né? Se já muita gente conhece, não muita gente conhece, tem muitas opções de produtos ou não, enfim, queria que vocês contassem um pouco o que vocês sentem nesse sentido. Eu acho que muitas marcas brasileiras seguem esse conceito, mas eu acho que a grande maioria ainda não. E eu acho que isso só vai crescer, né? A gente tem muita informação hoje em dia, a nossa consciência está aumentando muito. Pelo menos eu me preocupo muito com o que eu estou usando, não só por mim, né? Mas como a gente já falou aqui, o meio ambiente um todo. E eu acho que sim, as pessoas estão se conscientizando mais e procurando saber o que elas estão usando, o que é aquele produto realmente. E eu acho que só vai aumentar, né? As marcas seguirem esse conceito. Mais alguém quer comentar sobre isso? Eu acho que... Pode ser, Denise, tudo bem? Não, pode falar, eu falo em seguida. Tá bom. Uma coisa que eu vejo é que, até da minha parte, principalmente falando em questão de produtos de maquiagem, houve uma certa resistência de tipo, mas será que vai ser bom o suficiente para isso? Será que vai ser bom o suficiente para câmera? Será que vai ser bom o suficiente para foto? Como é que vai performar esses produtos de origem vegana com matérias-primas naturais, né? E eu entendo, eu como profissional, uma vez que a gente testa e vê que esses produtos têm qualidade, a gente começa a inserir esses produtos também na nossa maleta profissional e não só na pessoal, né? E principalmente falando de skincare, eu tive a oportunidade, acho que eu abri meus olhos mais a partir do ano passado para conhecer produtos de skincare que sejam Slow Beauty. E quando eu percebi que esses produtos têm qualidade, que tem uma pigmentação forte, que com uma gota daquele produto eu consigo um resultado que com outro produto eu preciso usar uma quantidade maior, daí eu comecei a inserir de fato esses produtos também na minha maleta profissional. Nós indígenas... Pode falar, Denise. Não, pode falar, eu falo da sequência. Tá bom. Nós indígenas, nós somos totalmente adeptos, né, a esse movimento. Mas para a gente, o que é mais interessante, que muitas vezes as pessoas vêm até nós e pedem um pouco da nossa tinta que a gente usa no nosso corpo para estar usando e substituindo na sobrancelha como a rena. Então, as pessoas vão lá e usam, ou muitas vezes pede também para usar no cabelo, igual a gente usa também para dar aquela escurecida a mais no nosso cabelo. Ou então, muitas das vezes, o nosso urucum que a gente usa
Eu uso muito, a batom eu não gosto muito, então eu uso muito urucum na boca. Então, que fica bem matizado. Então, à noite, eu sempre tô com urucum e as pessoas perguntam, nossa, que batom é esse? Aí eu falo, não, é urucum. E as pessoas já falam, você tem como conseguir um pouco para mim? Porque as pessoas veem que fica bonito no corpo e que E pode Naya, realmente substituir. conta pra gente o que é o urucum, que eu acho que nem todo mundo vai conhecer. Urucum, ela é uma semente, ela é uma semente que faz essa tinta que eu estou usando aqui no rosto, vermelho. Essa aqui. Entendi. E eu uso muito ela também na boca, mas eu também uso de dia, durante o dia, para se expor ao sol, eu não uso, porque ela é muito fácil para ajudar a queimar. Então, se você quer atingir uma cor, muitas pessoas usam ela muito com óleo de coco, urucum com óleo de coco, para acelerar o processo de ir no sol e pegar uma cor. Então, para mim, no sol, eu não uso o orucum, porque ele ajuda muito rápido a acelerar o processo para você pegar uma corzinha. Eu uso ele mais à noite ou em algum lugar mais fechado, igual nós estamos aqui agora. Muito importante essa informação, eu não sabia. Muito, muito, muito bem-vinda. Então, eu vou complementar até porque tem a ver também com a minha área. De novo, né, não é porque uma substância saiu da natureza que ela não tem alguma potencial de agressividade. Então, por exemplo, alergia. A gente não nasce com alergia e a gente pode, ao longo da vida, desenvolver alergia a substâncias que a gente vem a ter contato. Só que a alergia ela não é necessariamente causada por uma substância que seja ruim, mas, de repente, o nosso organismo, porque aquilo é uma proteína grande, enfim, ele resolve reconhecer aquilo como um corpo estranho e não quer aceitar. Então, todos esses produtos naturais, né, inclusive alguns com mais capacidade, como os corantes, por exemplo, eles podem dar essas alergias, né? Isso quer dizer o quê? Que é ruim, que é bom? Acho que não quer dizer que dá alergia, quer dizer, existe essa possibilidade. Então, só para não confundir com produto ruim, porque eventualmente deu uma alergia naquela pessoa. A questão da alergia é muito individual. E o que a Inaya falou é muito importante. O urucum, ele favorece a pigmentação. A pigmentação, ela vem de uma célula que chama melanócito, que é uma célula nervosa, e é uma célula muito ativa, como se ela fosse uma fabriquinha muito competente. E ela, para produzir a melanina que nós temos na pele, ela tem que fazer processos tóxicos que criam radicais livres para o nosso próprio organismo. Então, a gente já atendi durante a vida pessoas queimadas por causa do urucum. Isso quer dizer que ele seja ruim, que ele não vá servir para um ritual, para uma pintura? Não. Quer dizer que ele pode ter esse efeito colateral, se tomar muito sol junto, né? Por isso que é difícil você desvincular, né, o conhecimento e a ciência que possa ir conhecendo melhor da vida do dia a dia, né? Então, tudo isso a gente vai aprendendo, mas isso não tem a ver com o conceito de slow build, tem a ver com as coisas. Slow build é melhor, mas isso não quer dizer que uma coisa natural não possa também dar um processo, né? Então, agora, quando você pergunta quem que está sabendo, o slow build é uma coisa da elite ainda, né? Não é qualquer um que pode se dar ao luxo de conhecer. O pacientinho que eu atendo no SUS, que às vezes não tem dinheiro nem para comprar leite e tal, imagina que ele vai ler um rótulo e ter consciência, é muito difícil. Então, claro, isso tem que ser disseminado e, né, assim, aos poucos e levando esse conhecimento para todas as pessoas. Mas, por enquanto, é muito restrito a
a uma elite de mais, que tem mais capacidade, mais condição de, nesse momento, conhecer, entender, estudar essas coisas, né? Eu acho que assim é um privilégio, né, que a gente tem de poder estar pensando nessas questões, né? Voltando. Ai, desculpa. Voltando um pouquinho no que a Camila e a Inaya falaram, eu lembro que quando eu conheci a Tainá, eu usei urucum e também eu acho que era carvão, né? Que é o que dá o pigmento preto. E assim, eu usei para fazer delineado. E às vezes, que é o que a Camila falou, você acha que vai deixar a desejar. Só que não, é melhor assim do que um delineado normal. O urucum também, a mesma coisa, para usar como batom, eu achei até melhor do que um batom normal, né? Já que a gente voltou um pouquinho nessa questão do urucum, eu queria pegar um ponto da fala da Denise, que ela falou sobre os radicais livres, né? E aí eu queria que a gente deixasse isso um pouquinho mais fácil para as pessoas, que os radicais livres são responsáveis pelo envelhecimento, né, da pele. Então, quando a gente... e Denise, me corrija se eu estiver fazendo essa simplificação de maneira incorreta. Então, quando a gente usa o urucum e se expõe demais, mais do que deveria ao sol, e aí existe essa produção de radicais livres, na verdade, o que a gente está fazendo é envelhecendo a pele mais rápido, né? E aí, a gente volta para uma outra questão muito importante do nosso debate, que é o conhecimento. Né? Não adianta a gente só falar assim, é natural, então vou me jogar no natural. Se a gente não tiver o conhecimento que a Inaya já tem, por exemplo, a respeito do urucum, porque ela já está conectada com a natureza, ela está conectada com aquilo, então não adianta só você falar, você da cidade, né, chegar, me joguei no urucum e não ter esse conhecimento, você vai ter problemas como a Denise colocou, né? Então a gente tem que ter, né? No futuro, você tem que ter essa preferência pelo natural aliado ao conhecimento que, como os indígenas já têm por estarem ali há milênios com essas experiências, né? Exatamente. Eu queria dar ênfase na fala da Denise, porque eu achei muito importante o que ela pontuou, que ainda não é algo acessível para pessoas periféricas, né? E é isso que eu vejo na minha realidade mesmo, tipo, na minha família, como é que funciona, né? Então, assim, muitas vezes a pessoa não vai deixar de comprar um produto que é específico da alimentação, né? Vai escolher. Eu prefiro ter uma alimentação mediana, a boa, dentro do que eu consigo pagar, ou vou preferir usar produtos estéticos que vão ter uma qualidade maior. Então, é algo que realmente ainda não é acessível para a população periférica e, consequentemente, como a maioria da população periférica são pessoas negras, acaba excluindo um pouco essas pessoas, né? As pessoas pretas. Então, eu acredito que seria legal das marcas, né, terem esse cuidado de como essa informação pode chegar para essa massa, que é uma população abrangente no Brasil, ou seja, são consumidores que, uma vez que você consegue alcançar, a sua marca vai conseguir vender mais, né? Então, como que essas marcas que têm essa proposta slow beauty, que são veganas, que pensa também no meio ambiente, nas embalagens e etc., pode se comunicar com o público periférico, né? Eu acho que é uma questão que a gente pode pensar e que deve ser mais abrangente, né? Como é que eu vou me comunicar com essas pessoas? Como é que eu vou mostrar para essas pessoas que isso é algo bom? E eu acho, principalmente falando em questão de preços, quando a gente pensa em educação financeira, se a gente compra um produto que tem a mesma quantidade de produto X que é mais barato, mais um produto que é mais caro, tem uma performance melhor, então a gente diminui a quantidade, logo um vidro só daquele produto que é mais caro, você vai economizar porque o produto que é mais barato não tem uma qualidade tão boa, então você vai acabar usando mais, né? Então, seria mais ou menos isso, assim, também pensando na questão econômica, como que a gente pode
levar isso para o público periférico, de que você vai estar gastando aqui agora, mas você vai ficar usando esse produto durante 3 meses. Faz essa conta, vamos ver como é que funciona. Então, seria mais ou menos isso, né? Quando a Denise estava falando, já me veio isso à cabeça, que realmente é algo verdadeiro, assim, ainda não é algo conhecido para a população periférica. Eu acho que, por exemplo, um desodorante que tem essa pegada a mais, que às vezes dure 2 anos, e pode ser mais caro economicamente, né? Como a Camila falou, e às vezes um convencional de spray que vai durar 1 mês ou 2 meses é mais barato, mas ao longo prazo, se você vê, o que é melhor para o meio ambiente e que é mais caro, só que vai durar mais, acaba saindo mais barato, né? Sim, eu acho que também nós somos um país que tem matéria-prima abundante para o slow beauty, né? A gente tem muita matéria-prima, óleo de coco, tem um monte de alternativas que eu acho que a informação pode fazer com que a gente produza os nossos próprios cosméticos, principalmente os do dia a dia. Eu acho que existe uma forma de substituir também algumas coisas, ainda não consegui tudo, mas eu acho que tem como a gente buscar alternativas mais baratas. Às vezes, com conhecimento, a gente consegue encontrar alternativas mais baratas e que a gente pode produzir em casa alguns desses cosméticos. Então, é claro que existem esses laboratórios veganos e naturais, e que pelo fato de serem naturais e veganos acabam acrescentando esse valor a mais, né? Eu acho que sim, precisa existir um alcance maior para que todo mundo tenha acesso, mas também tem essa alternativa da gente poder produzir algumas coisas em casa, o que é super libertador, né? Que é super legal saber que você pode substituir algumas coisas, assim como desodorante, hidratante de corpo, de rosto, ou máscara facial, ou tipo esfoliante, algumas coisas que você pode tá produzindo em casa. Isso é muito, muito, muito libertador também. E também que você acaba descobrindo habilidades que você nem sabia que você tinha e conexão com você mesmo, pelo fato de ser um ritual de produção desses cosméticos e um ritual com você mesmo, sabe? Um ritual de produção e de contato com você mesmo. É muito interessante também. Eu queria acrescentar que pensar um pouquinho assim, né? Como eu sou dermatologista e lido com a cosmiatria, eu queria enfatizar que no Brasil a gente tem um pouco o complexo de vira-lata, né? Num certo sentido, e isso está começando a mudar. Então, assim, só marca francesa era boa, só marca que vinha de fora era boa. E é o que o Lau falou, a gente tem uma biodiversidade superior a quase todos os países, né? É uma questão de explorar, mas muitas vezes esse produto, esse princípio ativo, ele vai para fora antes, e lá fora eles usam, e depois ele vem para cá. Então, isso, eu acho que, em parte, tem a ver com tudo, um pouco com a nossa personalidade de subserviência, que veio vindo sempre, não, mas lá fora é melhor, e é uma coisa que está meio incutida, sei lá por quê, né? E aqui nós estamos falando do Brasil, então nós somos, assim, criativos, temos biodiversidade. Então, assim, eu acho que está na hora realmente da gente valorizar. Muitas empresas, assim, dessas grandes, eu lembro Vichy, quando chegou aqui, há uns anos, há muitos anos atrás, porque eu sou bem velha, né, gente? Não parece, mas eu sou. Aí eles, não, porque a gente está dentro da farmácia, vai lá, faz o diagnóstico. E a gente falou, aqui não pega isso, aqui, né, não tem essa coisa. Bom, enfim, eles customizaram uma série de coisas, e hoje muitas dessas grandes empresas, elas primeiro vêm aqui no Brasil a coisa para a pele brasileira, e daí vai daqui para lá, entendeu? Assim, coisa que não imagina, antes impensável, que, não, o produto vem da França e não vai mudar nada.
né? E aí começou, a pele brasileira não aceita, que é diferente, enfim, não caiu no gosto, e começaram a customizar e muitas dessas empresas cresceram. Aliás, a gente é o segundo mercado para muitas, né? Mesmo sendo pobre, que nós somos pobres. Então, eu acho que assim está na hora de começar a ver isso, né? Assim, a questão do nosso valor, da nossa Da possibilidade, nossa riqueza natural, né? Da da nossa, nossa exatamente. riqueza natural. Então, eu acho que o Slow Build, assim, traz. Só que está muito longe ainda de chegar em todo mundo, né? Isso vai ser um trabalho, né? Exatamente. É o que eu sempre penso, assim, existe pouca informação e eu acho que força de vontade um pouco também, não sei. Eu acho que porque eu acho que muito pelo lucro, eu acho também. Acho que é muito mais fácil o atalho do que o caminho mais longo, né? Sei lá, acho que também um pouco isso, não sei. Mas eu acho que a gente precisa difundir isso, né? A gente que tem contato. É claro que eu, como profissional, também, tipo, vou ser sincero com vocês, tem alguns produtos que eu não consigo substituir completamente. Eu adoraria ler todos os rótulos e falar, eu não vou usar esse porque tem esses tipos de aditivos, enfim. A gente, como profissional da moda, que a gente precisa de resultados, de uma performance específica, a gente acaba não conseguindo se inserir completamente nesse movimento. Então, eu acho que, para mim, tem sido esse aprendizado de entender muito sobre esse movimento e conseguir, de certa forma, de alguma forma, boicotar, não, mas criar uma pressão nessas grandes indústrias de cosméticos para que elas também pensem um pouco, né, sabe, no consumidor e no produto que a gente vai consumir no final, né, no meu trabalho ou no dia a dia, entendeu? Não sei se eu fui claro. Foi sim, Lau. Duas coisas que eu queria destacar da sua fala. Primeiro que, assim, eu acho que o Slow Beauty, com essa questão de ser slow, de ser lento, ele coloca um pouco o olhar também na importância do processo. Então, tipo, isso que você está falando, eu não consigo substituir tudo, não se sinta culpado. O importante é você estar nesse processo, né, e você ter esse conhecimento e ter essas escolhas. Por mais que você não seja 100%, acho que não é isso que é o importante não é a gente ser 100%, o importante é a gente estar no processo, né, de aprendizado, de conscientização, isso sempre é o mais importante, né. A segunda questão que eu queria levantar é sobre a pressão do consumidor. E aí eu quero uma ajuda da Camila nessa minha reflexão, porque é uma percepção e eu acho que ela pode me ajudar dizendo se essa percepção está errada ou não. Eu tenho a percepção de que essa questão dos produtos capilares mais naturais, no pool, low pool, eles surgiram primeiro em marcas mais baratas, por uma demanda do consumidor. E depois de que as marcas mais populares já estavam fazendo no pool, low pool, né, com produtos mais naturais, com ingredientes mais conectados com a beleza da mulher brasileira, meses depois que marcas internacionais, que marcas mais caras começaram a correr atrás dessa tendência e também lançaram seus produtos no pool. E nem são todas, e eu acho que quando a gente pensa na questão do no pool e low pool, a gente nem tem uma oferta muito grande entre as marcas internacionais e mais caras, né? Camila, me diz aí, você acha que a minha percepção tá otimista demais ou é isso mesmo? Então, pelo que eu percebi, assim, pela minha vivência mesmo, principalmente no começo da minha fase de transição capilar, né, do liso para o meu natural, o que me ajudou muito foram os vídeos dos comunicadores negros, né, dos influenciadores pretos. E essas pessoas, o que elas faziam, né? Os produtos mais baratinhos não tinha essa
proposta, né, de falar na embalagem, olha, nós somos low pool, olha, nós somos no pool, não tinha isso. Então, as pessoas meio que começaram a prestar atenção nas fórmulas, nos ingredientes e a decorar mesmo os rótulos, e eles passavam isso nos vídeos, né? Então, ó, essa marca aqui, o produto dessa marca aqui, que é super baratinho, se você for ler os ingredientes, esse produto é um produto no e low pool, então ele é um produto liberado. E um exemplo clássico, né, disso é o famoso Iamasterol. O Iamasterol é um produto que é super antigo e que eu cheguei a pegar essa fase de onde ele era muito barato, de custar R$ 5 um pote de 500 ml, e ele foi um produto que, a partir da propagação das pessoas pretas, né, dos influenciadores pretos falarem o quanto é bom o uso de No e Low Pro para o cabelo crespo, esse foi um dos produtos que começou a crescer. Então, essa marca, ao invés de ser uma marca tipo, não presta porque é muito barato, começou a ser uma coisa de tipo, nossa, olha como é bom, ele consegue limpar o cabelo ao mesmo tempo que está condicionando, que está hidratando. E daí ele começou a virar um produto mais caro. Ainda é um preço acessível, mas antes era muito mais barato do que é hoje em dia. E um dos produtos também, assim, de marcas baratinhas que já seguiam essa linha de No e Low Pool antes disso explodir, né, da maneira que tá, é o Canechon, que também custava cerca de R$ 5 um pote de 500 ml. Então, a partir desses influenciadores que foram comunicando e que tiveram alcance à massa periférica, né, as pessoas pobres, essa comunicação aconteceu a partir da leitura dos ingredientes. Então, assim, eu acho que você está bem certa, assim, na sua visão. Acho que está bem dentro do que eu também percebi, de acordo com a minha vivência. Que bom. Então, a gente vê que foi até primeiro veio a demanda do consumidor, né? E depois essas marcas começaram a se posicionar como o low pool e o no pool, né? Falando dessa questão, pode falar. Desculpa. Não, volta no que eu tinha falado antes, né? Que eu acho que essa consciência da gente evitar produtos que têm muitos aditivos químicos e que não são compatíveis com o corpo, né? Eu acho que faz com que esse boicote faz com que a pessoa... Por que a indústria faz a indústria pensar por que eu não estou vendendo mais esse produto e o outro está vendendo mais do que eu agora? Talvez seja por causa disso. Então, essa pressão faz com que as coisas mudem, que as coisas se movimentem, que as coisas, né, evoluam para um bem para o consumidor, entendeu? Só para complementar, desculpa te interromper. Não, imagina. Eu acho que essa consciência faz com que a gente consiga esses ganhos, sabe? Uhum. Agora tem uma outra questão, quando a gente pensa no marketing envolvido no movimento Slow Beauty também, de empresas, né, que se posicionam como Slow Beauty e de repente você vai ver que tem lá até escrito, né, Slow Beauty. Mas quando você vai ver, é Slow Beauty mesmo? É cheio de plástico, é só o nome Slow Beauty, né? Vocês acham que o consumidor já tem a maturidade para identificar também essas ciladas, né, das empresas que usam o nome Slow Beauty, mas na verdade não cumpre nenhuma dessas demandas, né, de serem mais naturais, de terem menos plástico, de serem menos industrializados ou de não fazer testes em animais? Eu acho que não, porque eu acho que as pessoas estão muito apegadas com o que elas leem nos rótulos. Então, Slow Beauty, então é Slow Beauty. Mas não, então a marca pode estar alegando ser Slow Beauty, mas está usando sacola plástica ou várias embalagens plásticas. Só que aí eu também acho que essa coisa da embalagem é meio complicado, porque a gente tem algumas opções biodegradáveis, até de bambu, alga marinha, enfim. Só que eu acho meio complicado, porque, por exemplo, o vidro, né? No Brasil tem que exportar, eu acho, né? Importar. Então, acaba sendo economicamente mais caro para alguma dessas empresas, só que economicamente falando, né? Para o meio ambiente sai mais caro também.
Eu acho que o que dificulta essas empresas, na verdade, de aderirem a esse movimento é justamente isso, é o custo, né? Porque tudo custa mais para você produzir uma embalagem biodegradável, para você aderir a uma embalagem biodegradável, enfim, são os custos que acabam fazendo com que as empresas elas peguem esse atalho, entendeu? Porque acaba que o lucro acaba sendo menor, enfim. É tudo sobre o lucro, né? Às vezes o custo da embalagem é maior do que o custo do produto em si. Exatamente. Eu estou vendo muito isso agora, que eu comecei a fazer, né? Minha linha, tipo, o custo da embalagem sai mais caro do que o produto em si. Então, eu acho que os custos é realmente o que impedem de ter as embalagens mais sustentáveis. Eu acho essa questão de embalagem muito importante. A Cat até também chegou a ver o meu potinhos de tinta. Os meus potinhos de tinta, eles são de bambu. Então, vem o potinho e em cima eu fiz a tampinha de bambu, já para ter isso, sempre estar utilizando o mesmo, ser mais prático. E até a beleza, ela mostra mais quando vem de algo natural. Ela se ressai mais, porque todo mundo que vê fala, nossa, que lindo, o que eu posso botar aqui dentro? Você pode botar de tudo, você pode guardar colar, você pode guardar anel, você pode guardar de tudo. E é muito mais bonito e é uma coisa que você sempre vai estar usando, e como não dá trabalho, até você mesmo pode produzir. Sim. Queria convidar a Denise, até para refletir com a gente essa questão da embalagem, Denise. As embalagens também podem influenciar na qualidade, na durabilidade dos produtos que estão ali, né? Aí você tem várias questões, né? A embalagem está ligada também ao valor do produto, né? E daí, assim, se um produto, por exemplo, ele fosse caro intrinsecamente, porque o que tem dentro, enfim, mas a embalagem fosse muito simples, teoricamente o mercado assim desvaloriza, quer dizer, a embalagem também está sempre ligada à questão da aparência, do custo, e elas são muito caras. E tem essa questão de durar mais, de ser mais viável. Por exemplo, agora veio de uma marca que é a Sdim, veio ampolas para cá, ampolas que você abre na hora, e tem muito disso na França, mas só que ela dura uns 3 dias, e daí a gente não tem essa cultura, tá? É muito bom aquilo, o produto é bom, sai até mais barato, mas não tem também a cultura de você guardar, como você guardaria, como você vai abrir. Então, a marca tem dificuldade de colocar. Então, a embalagem tem todos esses também, né? Para o custo, para manutenção, para tudo isso. Então, é complicado. Queria propor para vocês agora um olhar mais para frente e pensar o que vocês acham que ainda pode ser mais explorado na questão do conceito slow beauty no Brasil. Alguém quer começar a falar? Eu queria só deixar o testemunho, assim, de que enfatizar isso, né? Porque a gente está falando de um movimento que envolve a beleza da pessoa, seja ela que tipo de beleza for. E eu queria enfatizar a importância disso na autoestima, né? Que é uma coisa assim impressionante. A gente fez um trabalho lá na universidade, onde eu sou a chefe da residência, e a gente tratou 100 mulheres com algum procedimento estético, né? Então, podia ser um peeling, podia até ser toxina botulínica ou um laser, enfim. E elas responderam um questionário de qualidade de vida, mas um questionário assim validado, sim, assim que é aceito como que você pode confiar no que está sendo a interpretação que você vai ter dele.
Depois que elas fizeram esse procedimento, aquele questionário mudou totalmente. Ela teve muito mais autoestima. Então, a gente tem que pensar que a gente tem que todo mundo precisa disso, todo mundo. Nós temos que abrir para que as pessoas muito humildes também possam se cuidar, né? E eu vejo que, como eu falei no início, consciência, porque se essa pessoa já tiver consciência que ela tem que hidratar e que ela tem que proteger, e, enfim, minimamente, e ela começar a fazer isso e olhar com mais orgulho para ela mesma, isso já muda muita coisa. A partir disso, ela vai começar, eu acho que, se interessar de ter o conhecimento do que está escrito, do que é isso, do que é aquilo, mas o primeiro passo é ela poder chegar, né? Então, eu acho que espero que esse movimento traga isso também. Acho que é trazer um pouco de autoconhecimento também, né? Das pessoas terem consciência de, nossa, né? Como você não sabia que a minha olheira me incomodava tanto ao ponto de eu ser mais tímida e me comunicar menos, isso influenciar nas minhas relações, né? E pensar que não é só beleza, que é sobre qualidade de vida, é sobre bem-estar, é sobre saúde mental, né? Uma coisa que eu queria complementar também, na verdade, estou concordando com a fala da Denise, que mesmo com esse movimento da internet, né, a internet é algo acessível pela maioria das pessoas hoje em dia, nem que seja um celular super simples, a pessoa tem conexão com a internet, então mesmo com essa informação circulando, muitas pessoas, eu falo isso porque eu vejo isso de amigos e principalmente na minha família, as pessoas não sabem de que é importante hidratar a pele todos os dias. E isso, para mim, é uma coisa tão básica, mas que eu tive que ensinar a minha mãe, tive que ensinar a minha avó, tive que ensinar o meu tio. Tipo, olha, isso aqui é básico, gente. Vocês precisam limpar a sua pele e precisam hidratar e proteger. E esse é o básico. Então, é uma coisa que eu ensinei a minha família e que eu acho curioso, porque mesmo com a internet tão grande da maneira que está, as pessoas do bairro ainda não sabem que é importante hidratar a pele, que é importante proteger a pele, e isso é uma coisa básica, assim. Eu acho isso bastante curioso. Ô Camila, e aí você pode me responder uma coisa, né? Falando que as pessoas não sabiam que tinham que hidratar a pele, mas aposto que elas sabiam como passar batom. Sim. E aí a gente lembra da importância do Slow Beauty, né? Tipo, não é só cobrir, não é só colocar essa máscara, é você tratar o que está antes dela, o que está com você sempre, quando você acorda, quando você vai dormir, né? Sim, se você cuida mais, se você cuida da saúde da sua pele, né? Você vai usar até menos cosméticos, vai usar menos maquiagem, você vai usar tipo como uma ferramenta, não como uma máscara, né? Então eu acho que o Slow Beauty ele traz um pouco essa consciência de cuidado, né? De deixar a pele saudável para usar cada vez menos cosméticos, né? Eu diria. É engraçado, porque isso que a Gabi falou é muito real. Tipo, a minha mãe, desde que eu me conheço por gente, ela fala, eu não saio de casa sem batom, eu vou sair de casa sem batom, e eu saía sem batom, e ela vivia me dando bronca, tipo, Camila, como que você sai de casa sem batom? Eu saía sem batom, mas não saía sem um hidratante, porque eu vou resumir, porque a gente tá com pouco tempo, mas eu descobri que era necessário hidratar a pele, porque eu tenho dermatite atópica. Então, tipo, eu fui a pessoa que apresentou isso para minha família, mesmo a minha mãe já falando desde sempre que não podia sair sem batom de casa. E Denise, acho que você já deve ter visto isso em consultório, as pessoas relatarem que estavam com algum problema de saúde e você vê só faltava hidratação na pele. Já aconteceu isso? As pessoas acharem que, eu tô com uma alergia aqui, eu tô com um machucado, e na verdade só faltava isso, só faltava hidratar? Com certeza. Isso está acontecendo muito, inclusive agora, porque as pessoas estão ficando muito mais velhas e também com a idade a pele vai ressecando mais, independente de ter uma doença ou não, ela vai ressecando mais. Então, às vezes, os velhinhos vêm com verdadeiros machucados e a única questão começou porque estava desidratada, ficou irritada. Outra coisa que é interessante, que também é acne.
A acne, o conceito que a pessoa tinha é que não podia hidratar, porque tem alguma coisa que entope, você tem aquela infecção, o cravo e não sei o quê. Mas não, toda a pele precisa de hidratação, porque a pele funciona à base de água, ela usa água para tudo, é 70% água. Então, ela precisa trabalhar com aquela água em todos os compartimentos. Então, às vezes, você hidratando, o teu tratamento específico para acne ia muito melhor, e se você não hidratasse, a coisa começava a degringolar e ficava mais irritado, enfim, é muito interessante isso. Eu adorei a fala da Camila, porque é isso mesmo, ela tem atopia. Atopia, existe um defeitinho de base sobre a hidratação. Então, ela teve que aprender, mas porque se tornou mais evidente para ela. Mas todo mundo tem que hidratar, né? Todos. Sim. Eu queria pedir uma coisa rapidinho, já que a gente está nos últimos minutos, sobre os rituais de beleza. Eu queria ter essa troca com a Inayá, né? De a gente aproveitar o momento da beleza como um ritual de conexão consigo mesmo. E eu queria tanto ouvir dela como que é isso. Eu quero muito. Eu gosto muito dessa parte de ritual, porque para a gente o ritual é o que aproxima a gente das nossas entidades, o que aproxima a gente da natureza. Então, para isso, nesse movimento, é muito importante, porque isso é uma forma, principalmente, de você se autoconhecer. Se você fala assim, olha, hoje eu vou parar, sentar e vou tirar esse momento para fazer um ritual próprio para mim, você vai se conhecer. Você vai sentir tudo o que você acredita, e isso tem que sair de dentro para fora. Se você acredita em algo e se você quer algo, você tem que sentir primeiro, você tem que parar naquele momento, viver aquele momento, e isso para a gente é muito importante, porque principalmente nos nossos rituais, é o que a gente quer, é o que a gente precisa naquele momento, é a natureza que a gente puxa, e nesse movimento é muito importante tudo isso, principalmente trazer para si a natureza, porque tudo que a gente quer aqui vai sair da natureza. Então, você conhecer a natureza, você se autoconhecer é muito importante. Pensando um pouco nesse olhar de se autoconhecer, de olhar para si, eu acho que tem uma outra questão também conectada com o que a gente estava falando de hidratação. Né, não adianta você só hidratar a pele. E a sua alimentação? E você está bebendo água? Né? Tem que beber água também. Né? A hidratação não vem só de fora para dentro, né? Gente, a gente está agora nos nossos últimos 5 minutos. Então, eu queria abrir esse espaço para vocês irem se despedindo, deixando suas mensagens finais, se alguma coisa que a gente não levantou aqui nessa conversa, vocês quiserem destacar, o espaço é de vocês. Eu estou muito feliz de ter participado dessa conversa, aprendi muito com vocês, e foi muito, muito, muito incrível mesmo. E eu acredito que a gente junto pode mudar muita coisa, e que o conhecimento e que a informação faz com que a gente consiga criar um mundo melhor e para todo mundo. Então, é um prazer poder dividir esse espaço de discussão e de aprendizado. Muito obrigado. Eu também gostaria de agradecer. Eu acho que esses encontros, onde há uma grande diversidade, né, de profissões, de tudo, né? Eu acho que é muito enriquecedor. Eu agradeço a oportunidade e queria dizer que tem que haver mais mesmo, porque não adianta eu só ficar com os meus pares, né? Porque a conversa vai ser sempre muito na mesma direção, ela não amplia, né? E trazer uma pessoa, um indígena, quer dizer, um ritual, uma coisa que faz a gente se olhar, isso é humano, é para todos, né? Cada um com a sua contribuição. Eu achei que eu queria estar aqui nesse momento mesmo. Obrigada. Que linda. Bem, eu tenho como lição, assim, principalmente esses últimos tempos que eu estou mais conectada com o movimento de Slow Beauty, conhecendo mais esses produtos, de que
a gente se considera tão evoluído hoje em dia, né, em questão de tecnologia e etc., mas eu acho que a evolução vem quando a gente se conecta com os nossos ancestrais, na verdade, quando a gente pensa que a gente depende da natureza, que para a gente estar bem, a gente precisa ter um meio ambiente que proporcione para a gente, né, as nossas vivências. Então, a partir do momento que a gente pensa que a gente precisa do mundo, que a gente precisa da natureza, e que isso nos traz um autoconhecimento e um bem-estar, eu acho que a partir dessa visão a gente consegue aplicar isso no nosso dia a dia. E eu acho que quanto mais conectado com a nossa ancestralidade, quanto mais conectado com nós mesmos, e menos conectado com a internet, menos conectado com o externo, a gente consegue evoluir como pessoa. Eu estou muito feliz por esse encontro, por conhecer todos vocês. Muito obrigada pelo convite. E adorei. Linda. Para mim foi um prazer estar aqui com vocês, estar participando, né, com vocês. É um prazer muito grande. E assim como eu também passei um pouquinho do que eu conheço, também aprendi muitas coisas aqui hoje também com vocês. E para mim, de tudo isso, o que é importante também que eu posso tirar da nossa vivência é que para a gente tudo é uma cultura. A gente tem grande importância de passar de hoje para os nossos filhos e passar para os filhos dos nossos filhos. Então, eu acho que isso é muito importante, tem que se começar de casa. Se quer que um movimento cresça, tem que ser passado de casa, tem que ser passado de pai para filho, de filho para irmão. Então, só assim vai ter um movimento que cresça, vai virar uma cultura e vai se generalizar. Sim. Muito obrigada pelo convite, eu amei participar hoje dessa conversa. Eu acho que realmente a gente tem que pensar no mundo como todo e não só na gente, ser menos egoísta. E eu sou muito nova, eu ainda estou aprendendo muito com a vida. E é isso, eu amei poder participar hoje. Todo mundo já se despediu? Todo mundo já falou? Acho que sim, né? Sim. Sim. Gente, eu quero agradecer também muito pela oportunidade de estar aqui hoje conversando com vocês. Foi um aprendizado e deixou um gostinho de quero mais, né? Muito mais. A gente ficaria conversando aqui mais horas, eu acho. Eu acho que tem muita coisa aqui ainda. Sim. Pode falar, Lau. Não, eu ia falar, eu estava fazendo um gesto assim, obrigado Casarara, é isso que eu ia falar por essa oportunidade, esse evento lindo, novo, que vida longa para ir para Casarara. Sim, já vou deixar aqui, já me oferecer para a segunda edição, né? Que a gente fazer vamos já combinar a segunda edição do segundo talk sobre Slow Beauty, porque ainda faltam muitos assuntos que a gente poderia abordar. Inclusive, eu vou deixar aqui já na minha despedida, né, falando que a gente tem que... É importante Slow Beauty, é importante skincare, mas é importante a gente olhar para o ser humano como um todo, né? Então, autocuidado é muito mais do que beleza, é muito mais do que tudo isso, né? É a gente pensar na qualidade de vida e no bem-estar, né? Então é isso, gente. Muito obrigada a todos. Fico muito feliz. Beijo. Tchau, tchau. Beijo, tchau, tchau. Tchau, gente.